alguma previsão bíblica? A Bíblia fala alguma coisa a respeito aí para estabelecer essa ordem mundial? Alguém que queira tomar o governo para si mesmo? Bem, essa questão da nova ordem, né, ela nasceu aí lá por volta de 1700, século XVIII, né? 1750, 1780. Não vou ser preciso em datas, não. Como disse o Alvinho, né, os temas são muito grandes, né? Os assuntos são... eu falava com a minha esposa, falei assim, o irmão pastor, ele quer fazer umas perguntas, né? Falei, só que o tema é tão grande, é tão abrangente, são muitas coisas, muitas linhas de pensamento. Pessoalmente, né, os Illuminatis existem ou não existem? O que o irmão Moacir falou é real, né? É uma ordem criada aí em 1700, né, meados de 1700, mas também, segundo os documentos deles mesmos, essa ordem foi desfeita. Foi desfeita, quer dizer, você não tem hoje, e se é uma ordem secreta, ela foi desfeita e alguns dizem que, como é secreta, continua em segredo e ninguém vai admitir que existe, né? Nós temos aí, então, se é uma ordem secreta. Se ela existe, ela é secreta, não dá para comprovar, porque senão não seria secreta. Embora ultimamente apareceu algum ano aí, num site dizendo que era os Illuminati, para as pessoas se cadastrar e tudo, mas é difícil achar que uma ordem secreta vai pedir para as pessoas se vincularem a ela. Né? Igual a maçonaria. A maçonaria, durante muito tempo, quando eu era criança, ela era tida como uma coisa secreta. Hoje em dia, as lojas maçons já estão muito mais abertas, muito mais aceitas, né? Tem um trabalho aí de caridade junto à sociedade, junto aos poderes constituídos, e né, são pessoas normalmente consideradas de bem nas cidades. Então, em particular, a questão do Illuminati, se existe ou não existe, é um fato secreto, e se for secreto, não vai dar. O que a gente sabe é que o que eu entendo é o seguinte: o homem, independente, individualmente ou em conjunto, ele sempre vai tentar dominar. Faz parte do ser humano juntar um grupinho de pessoas, seja a gente que. Né, a gente tem uma cooperativa aqui, igual estava ouvindo o Alvinho falando do PP, né? Ontem a prefeita teve aqui, ontem de manhã, aqui na nossa comunidade, na cooperativa e tudo, e ela é do PP também, né? Ela é do PP. Então, eu não estive lá presente, que eu estava negociando umas vacas, mas minha esposa estava lá. E a gente vai saber que sempre junta-se um grupo e tenta exercer um domínio, tenta uma oligarquia. Então, na natureza humana, desde os imperadores, sempre teve alguém querendo mandar numa grande região e no mundo todo. O que a Bíblia traz a respeito de uma nova ordem mundial? O que a Bíblia nos dá, então? Então, vamos partir do primeiro ponto. É possível existir um grupo de pessoas que queiram dominar o mundo? Sim, nós temos países, nós temos líderes. Olha, o Hitler, por exemplo. Ele, Mussolini, queriam liderar o mundo. E não quer dizer, não é algo novo, algo que seja inédito. Né, vamos ver lá, né, lá na Grécia, né? Alexandre, também. Nabucodonosor, também. Então você vai ter o Império Egípcio. Então essa ideia de ter uma ordem que estabeleça o comando no mundo todo, ela faz parte da história humana. E hoje, o que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia traz a ideia, né, desde antes de Cristo, de uma pessoa com grande poder, com grande influência, grande inteligência, grande articulação política, que viria, né? Aí é quando a gente volta de novo à escatologia, né? Aí entra a questão escatológica, que haverá um grande líder mundial, que fará com que toda língua, tribo e nação se dobre a ele, com uma nova ordem, estabelecer um novo mecanismo onde ele possa, de certa maneira, influenciar todo ser humano na face da Terra. Então, a nova ordem mundial, hoje, se a gente fala, a gente tem aí a agenda para 2030, né, que é acabar com a fome, questões do meio ambiente, a questão da cultura. Então, nós temos várias agendas hoje de forma global. Hoje, o mundo é uma. Nós estamos conversando aqui a 300 quilômetros, 200 quilômetros de distância, pelo menos, e a gente conversa com os nossos irmãos e amigos lá de São Paulo, 1.500, 1.800 quilômetros instantaneamente, né? Instantaneamente. Então, há uma condição. Então, o que diz? Existe Illuminati? Eu diria que existe e sempre vai existir
no meio da humanidade pessoas que queiram estabelecer um controle definitivo sobre os outros. A Bíblia diz que essa pessoa ele vai ser um emissário e no poder do grande dragão, da grande besta, né? É o que o pessoal chama de o anticristo. Né? Então, se houver uma nova concepção, a Bíblia, escatologicamente, traz o anticristo ou a besta, o falso profeta, que seria dois ali trabalhando junto, para poder assumir esse controle de todo o sistema. Hoje, eu entendo assim que a nossa forma de comunicação, há muito tempo atrás, não tinha. Hoje tem, sim, como se estabelecer um controle muito mais eficaz, né? Se informar, trazer informações muito mais rápido de todo mundo. Então, haverá uma nova ordem? A gente tem aí vários políticos, né, falando nova ordem mundial. É um termo muito comum hoje. Lula falou, o pessoal do Bolsonaro falou, o Bill Clinton falou, Barack Obama falou, a comunidade europeia. Então, nós temos aí todo mundo tratando de uma necessidade de um governo. O Papa fala, né? Então, nós temos tudo isso aí tratando essas questões aí da nova ordem mundial.